Olá a todos e todas. Hoje estamos recebendo a professora doutora Ana Isabel Matias Louro Martins. Ela é licenciada em Geografia, mestre em Gestão do Território e Urbanismo e Ensino em Geografia e doutora em Planejamento Regional e Urbano na Universidade de Lisboa. Desde 2010 é investigadora e desde 2024 professora auxiliar no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Investigadora também do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Tem experiência na área das cidades saudáveis, cidades habitáveis, mobilidade sustentável e aspectos sociais dos transportes. A palavra está contigo, professora. Olá, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, saudar-vos deste lado do Atlântico e cumprimentar a Priscila, agradecendo o convite para estar aqui hoje convosco. Sobre a sessão de hoje, queria mostrar-vos um exercício que fizemos em equipa, não foi a única trabalhadora investigadora deste projeto, mas foi uma equipa um pouco mais alargada, que tinha a temática da influência do ambiente urbano nos determinantes de saúde e na tentativa de quantificar economicamente esta mesma influência. E, portanto, a questão que eu coloco hoje é se este desafio será possível ou não. E para começar a nossa conversa, queria-vos apresentar também o início desta discussão no nosso grupo. E a verdade é que esta discussão, esta problemática não surge na Universidade de Lisboa, mas sim numa empresa, uma consultora de planeamento territorial de Espanha, de Barcelona, que tem trabalhado sobre a área das cidades saudáveis nos últimos anos e criaram, há uns anos atrás, a ferramenta Healthy Cities Generator, portanto, gerar cidades saudáveis. E nesta ferramenta esta ferramenta tem exatamente o objetivo de clarificar estas relações entre o ambiente urbano e a saúde e, portanto, procurar fazer aqui a ligação e a ferramenta também tem vários públicos-alvo. Claro que, em primeiro lugar, surgem os planeadores, que têm o interesse em planear cidades mais saudáveis, mais habitáveis, amiga do idoso, amiga da criança, mas, por outro lado, também é importante ter esta noção entre saúde e território pelos profissionais de saúde daquela comunidade, pois se estamos numa comunidade que está próxima de algum problema, de alguma fábrica com agrotóxico, por exemplo, é natural que essa proximidade acabe por se refletir na saúde e convém que os profissionais estejam preparados. Também os decisores, os políticos, quem toma a decisão de investir na cidade, deve também refletir sobre as suas decisões e, portanto, esta ferramenta serve de apoio à decisão, mas pode ser também utilizada pelos cidadãos, por exemplo, ou para apoiar a existência de projetos inovadores na cidade, de forma a serem mais compatíveis com as necessidades da cidade e da comunidade. Esta ferramenta Healthy Cities Generator tem por base um conjunto de determinantes urbanos de saúde que foram identificados através da literatura científica e foram organizados em 5 grandes pacotes, em 5 grandes grupos. A densidade, as questões da densidade e da proximidade, as questões da mobilidade, da diversidade, da paisagem e da qualidade da habitação. E, portanto, o primeiro exercício foi entender quais os grandes determinantes urbanos de saúde que devem ser tidos em conta quando planeamos uma cidade saudável. Por outro lado,
e este tema não é novo, portanto, já na década de 70, década de 80, a questão dos determinantes de saúde eram faladas, do nível do indivíduo, do nível micro, até chegarmos ao nível da comunidade que rodeia todos os indivíduos. Este tema não é recente, mas falta esclarecer e quantificar estas relações entre o urbano e os determinantes de saúde. E, portanto, foram tidos em conta alguns determinantes pessoais da própria pessoa, determinantes económicos, determinantes sociais mais alargados e, obviamente, alguns determinantes ambientais. E é a combinação entre a cidade, as condições da cidade e as condições destes determinantes de saúde de cada indivíduo que afetam de forma direta ou indireta os níveis de saúde, quer física, quer mental. E este racional, como eu vos disse há pouco, tem por trás uma revisão da literatura bastante extensa e cruza exatamente estas duas abordagens. Contudo, para esta primeira plataforma, esta ligação foi quase dicotómica. Existe ligação ou não existe ligação explícita na literatura científica. E deu origem a esta tabela inicial de cruzamento, entendendo como é que os determinantes urbanos de saúde se interligam aos vários determinantes de saúde, que na grande maioria podemos considerar que são doenças, mas não só. Ora, é com base nesta primeira plataforma e nesta primeira reflexão teórica que, enquadrado num concurso de financiamento da União Europeia, relacionada com o EIT Urban Mobility, que trabalha ou que linka projetos na área da mobilidade urbana e, neste caso, da promoção de cidades saudáveis, abriu um concurso que promovia a parceria entre empresas e universidade para projetos curtos, de curta duração, só de 1 ano. E então esta empresa BACS, a tal consultora de planeamento territorial, lembrou-se de pegar nesta ferramenta que já tinha construído e dar um novo avanço, criar um novo módulo à plataforma e, portanto, procurar acrescentar a componente económica, o valor económico da saúde, quando pensamos e planeamos cidades saudáveis. E esta candidatura, então, deu origem ao projeto que eu vos vou mostrar hoje. Decorreu entre novembro de 2023 e novembro de 2024, portanto, como veem, é mesmo um trabalho curto, mas muito intenso. E, segundo ponto, o desafio. Onde é que entra a Universidade de Lisboa neste projeto? Ora, se do lado do candidato, da empresa de consultoria, o desafio era melhorar a sua plataforma, a Universidade de Lisboa, uma equipa bastante reduzida, onde integra a professora Filomena Carnide, que coordenou o projeto do lado da equipa da Universidade de Lisboa, que é da Faculdade de Motricidade Humana e da Rede de Saúde, portanto uma rede transversal à Universidade que trabalha as temáticas da saúde. Entra também a professora Eduarda Marques da Costa, da área da Geografia e do Planeamento Urbano, também da Rede de Saúde, e entro eu da Geografia e desta vez da Rede MOVE, portanto trabalhando a mobilidade. Para além disso, tivemos a colaboração do Rafael e do Ricardo como bolseiros do projeto. E como eu estava dizendo, o nosso desafio que nos foi colocado é exatamente investigar o impacto económico dos efeitos da saúde, na saúde, quando geramos alguma mudança no planeamento urbano.
Como o projeto era muito curto em termos de tempo, a nossa componente científica foi realizada à conta de uma revisão sistemática da literatura. Portanto, nós não produzimos propriamente dados novos, nós procuramos recolher o máximo possível dos dados já existentes de outras investigações. E, portanto, é isto que eu vos gostaria de mostrar hoje e debater um pouco convosco, o processo que nós desenvolvemos ao longo deste ano relativamente a esta temática. E, portanto, recorrendo à revisão sistemática da literatura, nós queríamos responder a 3 grandes perguntas. A primeira era compreender quais são os custos societais dos vários determinantes de saúde que nós estávamos a inserir e a incluir neste estudo. E o que é isto dos custos societais da saúde? Ora, é fácil de entender que a saúde, a área da saúde, tem custos diretos e que são facilmente quantificáveis. Portanto, o custo do médico, de uma consulta, do medicamento, do internamento, são custos diretamente associados ao setor da saúde. Contudo, há todo um outro conjunto de custos que são indiretos ou que estão ocultos quando trabalhamos sobre a economia da saúde, no fundo, não é? E nestes custos indiretos podemos incluir, por exemplo, os dias de não trabalho, não é? Quando eu estou impossibilitada de trabalhar por motivo de saúde, eu estou a ter uma quebra financeira e económica. Ou, por exemplo, os seguros. Quando temos um acidente ou em caso eventualmente até de morte, há um seguro que cobre a despesa médica e que também dá um valor, por exemplo, à família. E, portanto, esse valor relativo a esse acidente é também contabilizado como custo indireto. Ou, de forma ainda mais genérica, a perda da produtividade no global da economia por termos a doença entre nós, não é? E, portanto, neste contexto em que somamos os custos diretos e indiretos, chegamos aos custos societais da saúde. Numa segunda pergunta, queríamos perceber qual é o peso da influência do ambiente urbano nos determinantes de saúde. Portanto, dando um exemplo, se eu aumentar, dependendo do espaço verde que eu tenho na minha cidade, qual é a influência que esse fator tem nos meus níveis de saúde, não é? E já vamos ver mais à frente. E, portanto, tentar chegar aqui a uma percentagem de influência. E uma última questão é quais os impactos das alterações que nós podemos provocar no ambiente urbano, aumentar o espaço verde, criar uma área de lazer, reduzir o volume de transporte motorizado, que impactos é que isto tem na saúde? E estes impactos podem ser associados à questão da saúde como doença, por exemplo, à prevalência de doenças, mas também pode ser quantificado através de outras medidas usadas, por exemplo, surge várias vezes na literatura, usar os anos de vida ajustados pela qualidade ou, contrariamente, os anos de vida ajustados pela incapacidade, portanto aqui há uma perda de anos de vida, ou até pela esperança média de vida, que acaba por refletir todos estes conceitos. Relativamente à revisão sistemática da literatura, como disse, definimos aqui uma linha temporal relativamente recente, nos últimos 10 anos, identificámos os idiomas que tínhamos capacidade de interpretar os documentos e, para não expandir muita informação, ficámos pela matéria, pelos artigos publicados na Europa e nos países da América do Norte. Consultámos 4 bases de dados distintas,
a Scopus, a Web of Science e a Bion, que são genéricas, mas também a PubMed, que é muito relacionada com a medicina, e aqui, apesar de recolhermos vários tipos de documento, o que nós pretendíamos eram realmente os artigos científicos. Como é que tratámos esta informação? Usámos o EndNote como gestor das referências e depois, na segunda fase, para uma análise mais detalhada, usámos o Excel. E no decorrer dos trabalhos percebemos que não poderíamos fazer apenas uma revisão da literatura, mas que teriam de ser várias. E, portanto, tivemos de fazer uma primeira abordagem centrada na saúde, inicialmente, em que combinámos este conjunto de conceitos, um conjunto de conceitos associados à economia da saúde, essencialmente, combinados com todos os determinantes de saúde que estavam já incluídos na plataforma inicial, desde determinantes da área mental, o stress, a ansiedade, a depressão, determinantes da área física, como a questão da obesidade, por exemplo, dos diabetes, das doenças cardiovasculares, e outros um pouco mais difíceis de quantificar, como a questão dos comportamentos sedentários ou os hábitos alimentares. E, portanto, fizemos essa recolha, não é? Procurámos recolher e identificar os artigos e recolher o seu título, o resumo e também as palavras-chave para então avançarmos. E percebemos desde logo que nos mergulhámos num mundo de informação, não é? E tínhamos milhares e milhares de artigos para olhar. A verdade é que tivemos de fazer várias limpezas. A primeira limpeza é retirar os duplicados. Portanto, após a primeira coleta, seguindo aquela query que nós utilizamos na pesquisa, entre a primeira coleta e a remoção dos duplicados, retiramos logo metade dos artigos. Isto porque o mesmo artigo pode estar em várias bases de dados. Depois disso, dessa primeira limpeza, continuámos a achar que trabalhar com 150 mil artigos era inviável, não é? E, portanto, criámos um conjunto de critérios de inclusão dos artigos que nos interessava e também de exclusão. E, portanto, deste primeiro pacote de artigos, selecionámos os que se relacionavam com o planeamento urbano ou com o ambiente urbano, que tinham obrigatoriamente de incluir variáveis de economia da saúde e também tinham de ter alguma referência a estas segundas palavras, os quali, os DALI, a esperança média de vida, os custos em saúde, o custo de efetividade ou o custo-benefício. Portanto, queríamos exatamente ter valores quantitativos e, portanto, o último critério fundamental era exatamente que o estudo fosse quantitativo. Neste caso, acabámos por excluir tudo o que eram artigos exclusivamente de saúde e que não se relacionavam com os aspectos do ambiente urbano. A partir daqui, começámos a fazer uma limpeza novamente, nesta fase de screening, e perceber que artigos é que seriam interessantes analisar. E como perceberam, ainda continuamos com um número de artigos bastante elevado e no final de 2023 não era muito falado ainda, mas já tinha surgido o ChatGPT e nós acabámos por pedir uma ajudinha ao ChatGPT para a leitura dos artigos e para que o ChatGPT nos identificasse os artigos que tinham realmente valores quantitativos. A partir daí, dessa identificação, e escolhidos os artigos, começámos a ler a fundo os artigos e a tentar sistematizar a informação. Temos aqui um exemplo da nossa base de dados, em que recolhíamos para cada artigo quais eram as informações relevantes. Contudo, também não nos interessava ter uma lista de artigos
com essas informações e, portanto, tivemos de criar uma matriz de síntese relacionada com os determinantes de saúde e tentar encontrar e tentar preencher todos os quadradinhos, os buraquinhos, entre os determinantes de saúde e estas palavras-chave quantitativas que nós gostaríamos de obter. Foi também interessante ver que nem todos os determinantes de saúde têm a mesma dimensão na investigação e, portanto, em alguns casos havia muita bibliografia, noutros era muito residual e, contudo, nem tudo foi fácil. E, portanto, temos de sublinhar logo aqui duas notas de limitação. Primeira limitação. Considerando esta primeira pesquisa, percebemos que os artigos que nos apareceram eram altamente centrados na medicina, também altamente centrados nos custos em saúde, falando por vezes dos custos diretos, outras vezes incluindo os custos indiretos, e eram muito raras as referências ao ambiente urbano. Portanto, não cumpria todo o nosso objetivo para o projeto. E como segunda nota de limitação, percebemos claramente ao recolher a informação que os dados que vinham eram muito diversos e, portanto, isto necessitou de criar uma metodologia de harmonização dos dados. Porquê? Porque alguns dados, como disse, referiam-se a custos diretos, outros a custos indiretos, outros a custos societais, onde tudo isto estava incluído. A questão da moeda entre o euro, o dólar, outro tipo de moedas, também era preciso harmonizar para termos uma base comparativa, mas também era preciso considerar o valor da moeda a cada ano. 1 euro atualmente não vale o mesmo de 1 euro há 10 anos atrás e, portanto, considerar a inflação. Também havia a diversidade dos valores, em que algumas investigações apresentavam valores anuais e outras valores acumulados para o tempo de estudo, por exemplo, durante 10 anos. E um último fator de diversidade é que estes custos, por vezes, associavam-se apenas aos doentes de determinada doença, por exemplo, ao conjunto de diabéticos. Noutros estudos, era um custo já societal, portanto, o custo da doença dividido por todos os indivíduos da sociedade. E, portanto, tivemos de harmonizar todos estes valores e acabámos por decidir trabalhar em euro para o valor de 2024 por pessoa e não por doente e também um valor anual. Ora, nestes casos, como em algumas situações tivemos de harmonizar os dados, necessitámos, por vezes, de compreender qual era a prevalência e a incidência de determinada doença para converter o custo da doença, que estava associada apenas aos doentes, e perceber quantos doentes tínhamos efetivamente e convertê-lo para o custo societal. Percebemos então que era preciso uma segunda abordagem neste estudo e então virámos o nosso foco, não centrado agora não centrado nos determinantes de saúde, mas agora centrado nos determinantes do ambiente urbano. E, portanto, fizemos uma nova revisão sistemática da literatura, mantendo os conceitos da economia da saúde, mas agora cruzando com elementos do ambiente urbano e, em particular, os determinantes urbanos de saúde que a plataforma já contemplava. E aqui o número de artigos identificados é consideravelmente menor. Portanto, nesta nossa primeira coleta, extraímos 4.000 artigos, que depois de remover os duplicados e atender aos critérios de seleção, ficámos com cerca de 900 artigos para uma primeira leitura rápida. É interessante, uma pequena nota, é interessante perceber
quais são os principais países onde esta temática é já abordada em termos de número de artigos, e vemos que claramente os Estados Unidos e o Reino Unido são os principais países onde este debate já está a ter impacto na publicação científica. Depois temos aqui alguns exemplos do tipo de informação que surgia nos artigos, portanto, aumentando o espaço verde irá diminuir em 10% a população inativa, por exemplo. Portanto, era este tipo de quantitativo que nós procurávamos nos nossos artigos selecionados. E isto deu origem a uma segunda matriz, ainda artigo a artigo, onde identificávamos o país da análise, qual era o cenário que estava implicado no estudo, era a criação de um espaço verde, era o aumento de ciclovias, era que tipo de medida era tomada e depois que tipo de medidas de quantitativos surgiam nos artigos. Portanto, em alguns casos apresentavam as poupanças em saúde, aumentando o espaço verde, vou poupar X euros em saúde, mas também apareciam, por exemplo, indicadores de mortalidade, aumentando o número da pedonalidade ou das ciclovias, reduz a mortalidade e a sinistralidade rodoviária, por exemplo, ou então algumas métricas, mas em menor escala, dos tais número de anos associados à qualidade de vida ou anos com problemas. Também nesta pesquisa encontramos algumas dificuldades, nomeadamente, mais uma vez, a necessidade de harmonização destes indicadores, sendo que aqui, enquanto na primeira abordagem era tudo muito mais monetário, nesta segunda abordagem os indicadores eram muito diversos e, portanto, exigiu aqui um maior trabalho de harmonização. De sublinhar também que estes dados, ao contrário da primeira abordagem, que eram dados reais, esta segunda abordagem, este conjunto de estudos, baseava-se essencialmente em simulações, em modelações, portanto, não eram dados reais. Mas ainda assim continuamos com a dúvida, que é, já percebemos que alterar o ambiente urbano tem impacto na saúde, mas qual é o peso desta influência? E, finalmente, já não devo ter muito tempo, vou acelerar um pouco, queria-vos mostrar alguns resultados e depois a aplicação disto na plataforma. Ora, na primeira abordagem, os custos em saúde, nós então conseguimos converter esta tabela artigo a artigo, com os dados ainda originais, e o nosso grande objetivo foi convertê-la numa tabela considerando agora os determinantes e, portanto, conseguindo confrontar vários valores de custo para o mesmo determinante entre vários artigos, não é? E procurar criar valores médios com base nas várias investigações. Um outro ponto que eu gostava de vos mostrar é a questão das taxas de prevalência ou de incidência, que podem parecer inócuas, mas a verdade é que acabam por ser muito relevantes, porque os custos, obviamente, estão associados às taxas de prevalência e incidência. E aqui, nestes pequenos gráficos de barras, podemos ver que mesmo dentro da Europa, nós temos realidades muito discrepantes. Por exemplo, posso-vos mostrar, por exemplo, as questões da dor, a percentagem de população que tem dor crónica, apresenta níveis muito diferentes. Portanto, há países onde este valor situa-se nos 12%, há países onde este valor aproxima-se dos 40%, não é? E aqui a média
da Europa de 34. Portanto, o valor da prevalência e da incidência é também ele muito relevante para entendermos depois os custos e a diversidade de realidades. Temos aqui alguns exemplos mais representativos, por exemplo, as questões das doenças cardiovasculares têm um custo médio, um custo societal médio, portanto, por pessoa da comunidade, de 500 euros por ano, e situando-se ali entre os 200 e os quase 800 euros, e portanto temos aqui vários valores discrepantes, o da obesidade um pouco menos, e portanto conseguimos obter estes valores médios que obviamente dependem da realidade de cada contexto, mas para ter uma primeira amostra conseguimos então chegar a estas sínteses. E nestes resultados, como eu já vos disse, foi muito curioso perceber que há custos societais muito discrepantes entre determinantes de saúde, o que faz sentido, mas também entre casos de estudo. Portanto, o custo da obesidade é diverso, é diferente entre países da Europa, por exemplo. E também, obviamente, depende da incidência, do número de pessoas que acaba por estar associada a este problema. E uma ideia muito interessante que eu pessoalmente não tinha noção é o elevado valor dos custos indiretos. Portanto, o custo direto é óbvio e é fácil de quantificar, mas é assustador perceber o custo indireto da doença e da saúde, não é? Que muitas vezes fica completamente esquecido. E, portanto, nós com isto já sabemos quanto custa à sociedade cada determinante de saúde, essencialmente cada doença. Mas quanto é que desse custo eu poderei reduzir e poupar se intervir no ambiente urbano? Era a nossa grande questão. E aí analisamos os dados que vieram da nossa segunda abordagem. Desta segunda abordagem, é curioso ver que há algumas temáticas onde este tema é recorrentemente abordado e outras em que o tema não é muito explorado. Como temas mais explorados, surge a questão dos espaços verdes e muito ligado à prática da atividade física. Portanto, há aqui uma ligação entre o espaço verde, a atividade física e a saúde. E depois há outro triângulo que também é muito estudado entre a promoção da mobilidade ativa, a redução da mobilidade motorizada e, obviamente, a sua relação com a poluição atmosférica. E, portanto, estas abordagens principais que vos referi apresentam então alguns resultados. Por exemplo, quando se promovem mais espaços verdes e, por associação a espaços de prática da atividade física, há, por exemplo, uma redução de probabilidade de desenvolver esquizofrenia, como nos apresenta o Engelman e a sua equipa. Há uma redução do número de mortes por 1000 habitantes, associado a quê? A doenças que beneficiam da prática da atividade física, como é a diabetes, alguns tipos de cancro, a demência, as doenças cardiovasculares. Também há, obviamente, a poupança de anos em que as pessoas vivem com menor qualidade de vida. Por outro lado, por exemplo, no caso da mobilidade ativa, há vários estudos que estudam a promoção das ciclovias e do uso da bicicleta e dão conta de que o investimento em infraestruturas para peões e para ciclistas reduz novamente o número de mortes, reduz também o número de eventos associados a doenças cardiovasculares, por exemplo, reduz também os anos em que as pessoas vivem com menor qualidade de vida
e até há alguns estudos que nos apresenta a poupança dos custos em saúde. Portanto, aumentando 1% nos modos ativos, dentro do uso de todos os modos, há uma redução de 0,1% nos custos em saúde. Contudo, nesta segunda abordagem, como eu referi, há uma dificuldade de generalização destes dados. E, portanto, para introduzirmos esta informação na nossa plataforma, tivemos de dar um passo atrás, voltar aos custos em saúde e procurar fazer uma ligação com o peso da influência do ambiente urbano na saúde. Este tema também não é recente, por exemplo, temos um estudo da década de 70 que é muito interessante, porque diz-nos que os fatores de estilo de vida e do meio ambiente já tinham um peso relevante na saúde. Por exemplo, o meio ambiente já valia 20% na saúde e o estilo de vida 40%. Mas quando olhamos para a despesa pública em saúde, vemos que a grande parte dirige-se para o sistema de saúde, não é? Portanto, há aqui um certo contrassenso entre a influência dos fatores e o investimento nesses mesmos fatores. A partir daí surgiram alguns outros estudos que dizem recorrentemente que o ambiente influencia a saúde. Temos aqui um estudo de Choi e Sonin de 2017 que diz que o ambiente influencia 7% da saúde, do nível de saúde, e da nossa recolha percebemos que é muito difícil obter estes valores e que andam em torno desta dimensão, entre 2% e 10%, dependendo do estudo e do contexto. Ainda mais difícil foi encontrar esta influência do ambiente urbano nos vários determinantes de saúde. E vemos que, por exemplo, para as doenças cardiovasculares, a influência é também diferente. Alguns estudos falam em cerca de 1%, outros já chega a 8%, e isto tem um peso relativamente importante. E chegando às ideias finais, então, em que é que nós, Universidade de Lisboa, contribuímos para o novo módulo da plataforma que já existia? Contribuímos identificando as questões do custo médio por pessoa por ano e a relação ou a ponderação da influência do ambiente urbano na saúde. Portanto, a lógica seria, se a doença cardiovascular tem um custo de 500 euros por ano e se eu intervir no ambiente urbano, não é, a favor da doença cardiovascular, e se o ambiente influencia 5%, então eu retirarei 5% àquele custo. Claro que é uma visão simplista, nós sabemos, mas é uma primeira metodologia de teste. E a informação associada aos outros determinantes acabaram por ficar apenas como exemplos de suporte. Vocês depois poderão ver a plataforma em ação. A plataforma é gratuita, experimental, podem aceder e, portanto, ver como é que estes dados que vêm de uma análise académica conseguem constituir uma plataforma de apoio à decisão e ao planeamento de cidades saudáveis. Portanto, dentro desta plataforma, nós identificamos o contexto da nossa cidade, damos, e queria-vos mostrar, a plataforma oferece já o custo em saúde e um valor preliminar da influência de determinado ambiente, do ambiente urbano na saúde. Estes valores vêm do estudo científico, contudo, cada cidade pode adaptar os seus valores caso tenha alguma coisa mais particular. E, portanto, a partir daqui, a plataforma ajuda-nos a identificar as nossas prioridades em termos de saúde, quais são os meus problemas e em que áreas do ambiente urbano
eu devo intervir e, paralelamente, colocando a minha baseline relativamente ao meu ambiente urbano. Porquê? Nós todos sabemos, quando já temos uma ótima situação, tudo o que vier de acréscimo terá menos impacto do que quando temos uma situação mais difícil. Ou seja, uma cidade que já ela seja verde, se eu aumentar mais um pouco o verde, o impacto será muito menor do que ter uma cidade onde não há espaços verdes e eu crio um espaço verde de raiz. E consigo avaliar o impacto potencial das minhas ações na cidade e o impacto, quer em termos de saúde, quer em termos económicos, que esta decisão me trará. Vou-vos mostrar alguns exemplos das imagens. Portanto, eu posso perceber, aplicando um determinado plano, um plano de mobilidade, um plano de regeneração urbana, por exemplo, o que é que eu poderei poupar em termos gerais, em termos de dinheiro, qual é a estimativa, qual é a estimativa da melhoria na esperança média de vida, na poupança de mortes, por exemplo, e dos DALIs, dos anos em que a população vive com menor qualidade de vida, e obviamente a questão económica, quanto é que eu pouparei no geral, portanto, retirando o custo dos problemas de saúde, quanto é que é esse valor por pessoa na minha comunidade, e até nos apresentam o retorno do investimento consoante o custo daquele plano que eu quero implementar, por exemplo. Concluindo, será que quantificar economicamente a influência do ambiente urbano na saúde é um desafio impossível? Bem, diria que atualmente é quase impossível, dada a complexidade da informação. Contudo, fica muito claro que este tema tem uma enorme relevância e uma enorme importância como ferramenta de apoio à decisão e de apoio ao planeamento de cidades mais saudáveis. Contudo, carece de um estudo mais aprofundado, visto que ainda há muitos desafios a ultrapassar, nomeadamente a inexistência de dados, a diversidade de dados, de fórmulas de cálculo e de unidades, também a questão de trabalharmos com dados simulados ou dados que se adequam apenas a uma comunidade e que não podem ser generalizados facilmente, e, obviamente, como última nota, a dificuldade de conseguir quantificar esta relação muito complexa entre os determinantes de saúde e os determinantes urbanos de saúde. E, portanto, este é o próximo passo, quer na Universidade de Lisboa, e, obviamente, estaremos disponíveis para colaborar e para debater este tema. Deixo aqui algumas referências e caso queiram ver os relatórios científicos do projeto de investigação, temos aqui esta última referência e muito obrigada por estarem aqui hoje. Muito obrigada, parabéns pela palestra. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, alguma colocação. Eu tenho uma pergunta, Ana. Eu queria saber a quantidade de pessoas que estavam trabalhando e a diversidade de profissionais para poder conseguir dar conta desse tipo de trabalho, né? Porque mistura conhecimento da geografia, só que em várias áreas, né? Não é só geografia da saúde, nem só econômica. Sim, é uma pergunta muito interessante. A equipa, como o projeto era bastante curto, a equipa também era curta. Ou seja, do lado da universidade, foi os elementos da equipa que eu apresentei, a professora Filomena, da área da motricidade humana, portanto, mais associada à saúde, às componentes da saúde pura e dura,
e da área do planeamento estava eu e estava a professora Eduarda Marques da Costa. Do lado da empresa, da Bax, da consultoria, a diversidade era maior. Tínhamos planeadores, tínhamos arquitetos, tínhamos sociólogos, de uma área um pouco paralela, mas que também faz sentido, porque tem uma componente comportamental nesta questão muito forte, não é? Do estilo de vida. Eu posso ter uma cidade com um grande jardim ou com uma grande ciclovia, mas se a pessoa não usa, não é? Não tem impacto. E, portanto, do lado da equipa da empresa havia mais diversidade. E o que é que nós fizemos? Por ser um tema muito complexo, tomámos duas medidas. Uma primeira medida foi fazer alguns workshops de debate sobre os resultados que fomos tendo com investigadores da Universidade de Lisboa, em primeiro lugar, aberto, portanto tínhamos gente também da arquitetura, do planeamento, da saúde, médicos puros, e depois, paralelamente, tínhamos alguns workshops com grandes cientistas do tema. Portanto, os autores dos artigos que nós selecionámos para ler foram contactados e realizámos vários workshops ao longo do tempo para debater um pouco com eles, quer a metodologia, quer as fontes dos dados, quer a validade dos dados, e foi muito curioso ver o quê? Que estas pessoas que trabalham no tema estão muito interessadas em desenvolver este tema, não se querem comprometer com grandes valores, dar valores muito fixos, não se querem comprometer, mas querem saber o resultado. Portanto, há interesse na matéria. Foi muito interessante falar com os grandes investigadores, não é? Quem publica na área, e aí então tínhamos gente de vários domínios científicos. E depois, como o objetivo era criar um novo módulo, um avanço na plataforma, e o objetivo é que a plataforma seja usada, por exemplo, por um presidente de uma autarquia ou um planeador de uma cidade, tínhamos cidades de teste, neste caso eram aqui em Portugal, era Lisboa e Cascais, em que também estavam sempre connosco e operacionalizavam e testavam a plataforma do ponto de vista da realidade, não é? Da mão na massa. Também foi muito curioso. Portanto, juntámos muitas ciências neste projeto. Obrigada. E a plataforma eu encontrei, mas assim, alguns artigos que foram resultados, você pode depois me repassar os links para poder a gente disponibilizar lá na descrição do vídeo, depois? Sim, nós podemos passar, por exemplo, o relatório desta parte da análise, que tem as nossas discussões todas, e portanto é um bom documento para, imagino, quem quiser começar a estudar o tema, para perceber quer a metodologia, quer os resultados que nós obtivemos. Podemos passar isso tudo. Obrigada. Tem alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Acredito que não. Todo mundo deve ter entendido, deve estar maravilhoso. Queria só agradecer, né, a sua disponibilidade. Eu sei que o tempo é curto, né, para a gente que é da docência. É difícil a gente conseguir ter esses tempos, né, mas assim, eu quero muito te agradecer pelo carinho, pelo cuidado, né, em trazer essa palestra.
E em nome das pessoas também, tanto do grupo de pesquisa, né, e os alunos da disciplina, agradecer as meninas também que vieram como intérprete, né, ajudou muito, assim, eu fiquei muito feliz, né, de estar podendo deixar mais inclusiva essa palestra, né, e no demais, quiser falar alguma coisa só para finalizar, Ana? Não, também queria agradecer novamente o convite por parte da Priscila para estar aqui e agradecer também à Janaína e à Gisélia que nos acompanharam. Desculpem se falei muito depressa, é a português, e esperar que nos cruzemos por aí noutros fóruns e da nossa parte da Universidade de Lisboa estamos disponíveis para qualquer parceria que surja.